Pontual FM, boa noite! Seja bem-vindo a mais um programa Qual é a Sua História? Estamos aqui mais uma quinta-feira abençoadíssima. E hoje nós temos um programa diferente, né, Dário? Hoje o nosso programa está rosa, hoje o nosso programa. A partir de hoje, hein? A partir de hoje... Programa diferente, rosa hoje. Esse mês estaremos aqui entrevistando apenas as mulheres, rapaz. Olha só, nosso programa hoje está abrilhantado. Quinta-feira que vem vai ter mais uma mulher para a gente entrevistar aqui. E também traremos coisas diferentes aqui. Hoje nós iremos sortear, lembra que a gente só sorteia na última quinta-feira do mês. Mas esse mês em especial nós iremos fazer um sorteio todos os programas, né, Dário? Todos. E você pode ganhar... as mulheres, né? Isso. E infelizmente os homens esse mês, né, vocês vão acompanhar a programação, mas quem irá ganhar o prêmio são as mulheres, tá? Hoje a gente vai fazer um sorteio de um devocional 365 dias do Max Lucado, isso mesmo. Dário, boa noite, Dário. Tudo bem com você, Dário? Boa noite, Gabriel. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais uma quinta-feira que estamos aqui, né? E cumprimentar todos com a paz do Senhor e pedir a todos que fiquem ligados aí conosco aí, tá bom? Amém! E temos aqui convidados especiais aqui no estúdio hoje, só que eu não estou autorizado em falar o nome, né? Tá certo, Gabriel. Eu quero mandar um abraço pro meu filho Vinícius, que tá lá aqui dentro do estúdio, aqui sentado na cadeira assistindo a gente. Deus abençoe. E hoje a nossa entrevistada, Dário, hoje é muito especial, né, Dário? Realmente, é muito Principalmente para você, né, Dário? Conta pra gente quem que é a entrevistada de hoje, Dário. Olha, Gabriel, eu não vou falar não, deixa ela mesmo falar, mas ela é muito especial realmente, viu? Tá bom? Hoje estamos aqui com a nossa entrevistada, a nossa querida irmã Rosângela. Paz do Senhor, Rosângela. A paz do Senhor, a paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. Uma ótima noite. Que bom, é um prazer tê-la aqui, Rosângela. E para quem não conhece, né, Rosângela? Fala pra gente, Rosângela, quem é o Dário, Rosângela? Olha, é o grande homem da minha vida. Olha só, rapaz, estamos entre casais hoje aqui. Por isso que eu nem sentei no meio aqui para segurar a vela, rapaz. Sentei no canto aqui, ó. A Rosângela é esposa do nosso querido Dário, que faz a apresentação aqui na rádio também. Rosângela, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite, né, por estar aqui para contar a sua história. Eu que agradeço, é uma honra. Amém. Poder estar aqui, eu estou me sentindo muito honrada mesmo. Amém, Deus abençoe, muito obrigado. E hoje nós iremos conhecer um pouquinho da história da Rosângela, ela vai estar contando aqui pra gente. E eu quero mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores aqui, Colégio Pense Mackenzie, um grande abraço para o pessoal ali do Colégio Pense Mackenzie, que é um dos nossos patrocinadores aqui do programa, né? Quero mandar um abraço ali para o Mauro, para o Wagner, para o Danilo, né? Que é um colégio que eu posso indicar, que tem um ensino baseado nos métodos cristãos. Você que quer colocar seu filho numa escola baseada nesses princípios, o Colégio Pense Mackenzie é uma ótima opção para você. Basta você ligar lá e conhecer a escola. Amém. E eu quero também mandar um abraço aqui para Eletrochoque, né, que é o serviço de elétrica. Se você precisar de alguma coisa de elétrica, Eletrochoque também é um dos nossos patrocinadores. Tem a Contec Motors também. Quero mandar um abraço ali pro pessoal da Contec Motors. Deus abençoe vocês. E tem aqui também a Delícia de Doce, né, Dário? Que no último programa vai ter uma cesta aqui de chocolate, de doce. Uma cesta recheada, né? Uma recheada aqui, rapaz. Se chama Delícias de Doce. Depois a gente vai passar o contato para vocês. E também a loja ML Closet. Se você quiser seguir eles no Instagram, @ML Closet. Também é um dos nossos patrocinadores. Deus abençoe vocês. Através do patrocínio e da ajuda de vocês, nós estamos conseguindo fazer esse sorteio toda quinta esse mês, né, Dário? Sim. Foi uma bênção de Deus, uma bênção de Deus mesmo. E vamos para o nosso devocional hoje, que diz assim, ó: paz na tempestade. Eliseu, aumenta um pouquinho meu microfone, por favor. Isso, agora mais um pouquinho ainda, Eliseu. Som. Olha, agora eu tô quase me ouvindo, hein? Falta mais um tequinho aí.
Paz na tempestade. Na vida, encaramos todo tipo de tempestade. Normalmente, pensamos nas tempestades pessoais que atravessam nosso caminho, preocupações financeiras, problemas no casamento ou na família, enfermidade e assim por em diante. Mas enfrentamos outros tipos de tempestades que também ameaçam nos engolir. Tempestades de materialismo, tempestades de secularismo, tempestades de degeneração moral, tempestades de injustiça, terrorismo e guerra. Quanta tempestade, hein, Dário? Pesado, hein? Você se lembra da tempestade violenta que caiu sobre Jesus e seus discípulos certa noite no Mar da Galileia? Seus discípulos ficaram em pânico, mas Jesus continuou dormindo. Ele estava em paz porque sabia que Deus estava no controle. Estava em paz porque era soberano sobre a tempestade e sabia que ela passaria com uma palavra sua: aquieta-te e acalme-se, em Marcos 4:39. Sua palavra ainda acalma a turbulência em nossa vida. Há alguma tempestade colocando medo em você hoje? Eu faço a pergunta para você que está nos acompanhando através da live e através da 88.1. Tem alguma tempestade colocando medo em você hoje? Se tiver, fique perto de Jesus, pois a sua palavra traz paz aos nossos corações. Verdade. Que benção, né, Dário? E quando a gente ouve a palavra de Jesus, né, aquieta-se, acalme-se na tempestade, né, a gente também, eu penso, se eu fosse um dos discípulos, naquele momento até Jesus falar isso, né, eu também acho que eu ficaria em pânico também. Não é fácil, né, Dário? Você vê o grande exemplo de Jesus, né, que se a gente conseguisse fazer isso quando estiver passando alguma dificuldade, né, tentar ficar calmo, né, Jesus, ele sabia que ia sob controle, acontecer, né? Tudo tranquilo depois. Então, mas a gente, às vezes, mesmo sabendo que Jesus está no barco, a gente se desespera. Até uma falta de fé, né? Devemos ter mais fé e buscar mais para poder ter mais. Isso é verdade. É fácil, Rosângela, ter paz no momento da tempestade? Olha, fácil não é. Porém, é diante das tempestades que exercitamos a nossa fé. Sim. E que a gente aprende o cuidado de Deus, que a gente aprende a conhecer o verdadeiro poder de Deus. Então, quando vem a primeira tempestade da nossa vida, a fé ainda, ela dá aquela abalada. Mas dá uma mexida, parece. Dá uma mexida. E, de repente, quando você vê que Deus cuidou, que Deus protegeu, que Deus livrou, e que depois da tempestade sempre vem a bonança. Sim. Na próxima tempestade, a gente já conhece quem tem o poder para acalmar. Sim, e é sempre Jesus, né? Jesus, ele sempre Com tem a palavra certa, igual ele falou, né? Ele falou para a tempestade, acalme-se, né? E às vezes a gente não tem essa fé, né? A gente às vezes fica com medo e corre para Jesus, né? Até Jesus falar para acalmar a tempestade, a gente fica mais confiante. Mas a gente tem que saber que Jesus está conosco o tempo todo. Né? Jesus está sempre no barco. Verdade. Só que às vezes a gente vai, né? A gente é 100% dependente, né? E olha que de tempestade entendemos bem, né, Dário? É verdade. Olha só, fiquei sabendo que a história de vocês é uma história que teve muitas tempestades. E bonanças. Assim como muitas bonanças também. Verdade. Que bênção. Maravilha. Gente, Deus abençoe você que está nos ouvindo, que você possa ter essa palavra no seu coração. Né? Às vezes a gente passa por várias tempestades em nossas vidas, independente de igreja, se você é evangélico, se você não é, todos passamos. A diferença está na solução, né? Nós sabemos que a solução é Cristo. Nós sabemos que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor ele acalma a tempestade para a gente, e por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, né? A gente tem paz no coração porque a gente sabe que o Senhor está junto com a gente e ele vai acalmar a tempestade. Né? Então que você possa ter essa palavra como um ponto de fé mesmo para você, de você realmente chamar Jesus, né? E falar para Jesus, Jesus, estou no barco, né? E eu sei que o Senhor está aí, fica comigo. Por mais que o Senhor esteja dormindo aí, eu sei que o Senhor não está preocupado. E eu também não quero ficar preocupado. Então que você possa entregar, né, todos os seus problemas na mão do Senhor, porque o Senhor ele cuida da gente, né? Que Deus abençoe você. Muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando nessa programação. Estamos com muitos ouvintes aqui, que Deus abençoe você. Nós sabemos que
toda quinta-feira, né, Dário, a gente pede para Deus para colocar pessoas abençoadas Verdade. aqui. E todas as quintas o Senhor tem nos honrado. Amém. Todas Né? as Então, quintas, e graças a Deus. hoje não está sendo diferente. Hoje vocês vão conhecer um pouco da história da Rosângela e assim como eu já conheço um pouquinho já, né, a gente sabe que Deus, quando a gente entrega os nossos caminhos na mão do Senhor, o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Quero mandar um abraço aqui para Elani Bordotti também, que está nos acompanhando ali. Um abraço para o Edevaldo Silva e Marlene Silva, que está nos acompanhando ali também. Né? Quer mandar os abraços, Dário? Tem gente para mandar abraço Gabriel, hoje, hein, tem Dário? bastante gente aqui para mandar abraço, rapaz. Mas eu vou lembrar, ver se eu lembro de alguns aqui. Né? Tem que lembrar pelo menos de alguns. Vou mandar um abraço aqui para meus irmãos que estão me ouvindo, Ailton, Dico, Antônio, Silvia, do Carmo, é bastante, viu? Olha só. E um abraço para meus amigos também que trabalham comigo, Fernando, Gilson, Eduardo. Eu acho que eles estão vendo. Eduardo pode ser que esteja dormindo. Acorda, Eduardo. Tá na hora de acordar, Eduardo. Mas eu acho que Campos. o Campos, meu amigo Campos lá de Louveira, abraço Campos, ele falou que ia estar ouvindo também. Que benção. Um abraço Então- pra você, viu, Campos? Ô, minha sogra, Glória. Rapaz, tá me sogra ouvindo não também. pode esquecer. Ó. Sogra. Não. Meu sogro, João, um abração aí. Minha irmã do Carmo, João, um abração pra todo mundo aí. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Porque Amém. na hora- Eu quero mandar um abraço também pra Milena, pro Babu e pra Nicole, que mandou mensagem aqui pra gente. Milena, Deus abençoe você e sua família. Gostamos muito de você, que você também possa ser abençoado através desta programação. E antes de começarmos a nossa história, você que está nos acompanhando, quero passar o número do WhatsApp para quem está na rádio, na 88.1. Se você quiser participar do nosso programa, hoje teremos sorteio. Olha só, Dário. Não é a última quinta, mas hoje teremos sorteio. Toda quinta-feira desse mês Esse mês é teremos. especial, né? Esse mês é especial, Toda que é quinta. o mês que as mulheres estarão aqui abrilhantando o nosso programa. Então hoje nós estaremos sorteando um devocional do Max Lucado, tá? Só que é só para as mulheres, tá? Os homens perdoam a gente aí esse mês, mas esse mês a gente vai presentear apenas as mulheres, né, com esse belo devocional. Então você que queira participar do nosso sorteio, é só você colocar no chat ali, #minhahistoria, e você que está através da rádio, você pode mandar um WhatsApp pra gente no 99994 1658. 99994 1658. É só você mandar um WhatsApp pra gente escrito #minhahistoria e você estará participando do nosso sorteio no final do programa. Não esqueça de mandar seu nome, quem está mandando pelo WhatsApp, mande um nome também pra gente saber quem é, né, Dário? Senão a gente fica perdido aqui. A gente tá recebendo vários hashtags aqui, e se você quer participar é só mandar #minhahistoria. No final do programa estaremos fazendo o sorteio aqui pra você. Deus abençoe. Vamos agora, Rosângela. Queremos saber, Rosângela, qual é a sua história, Rosângela? Bom, de início, eu posso dizer que não é nem a minha história, é a nossa história. Por isso Sim. que eu enviei a foto com o Dário, porque ele entrou na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. Então, é a nossa história. E ele entrou na minha vida de uma forma muito linda, porque eu orei a Deus que eu queria namorar com um só, me casar e ser muito feliz. Sim. E para começar a minha história, deixa eu ir lá atrás um pouquinho. Eu vim de uma infância, na minha infância, uma infância bem sofrida. O meu pai, ele bebia muito e devido ao alcoolismo, ele, às vezes, tinham muitas brigas em casa. A minha mãe sofria muito, meu pai sofria muito. Vocês não eram famílias cristãs? Não, eu não nasci em berço evangélico. E, apesar disso tudo, pensa numa família cheia de amor. Que benção. O meu pai colocava eu e os meus 2 irmãos na beirada da cama dele para que a gente orasse antes de dormir. Olha só, que benção. E apesar dele beber, quando ele estava são, ele falava: filhos, nunca façam isso, isso me faz muito mal. E Já ele tinha sempre, consciência. ele tinha consciência do mal que fazia para nossa família. E a minha mãe também, devido a
a tudo que ela passava, ela fumava muito. E uma mãe, assim, que sempre segurou as pontas. Hoje em dia, os casamentos acabam por motivo nenhum. E a minha mãe... Isso é verdade. sempre foi uma guerreira. Ela batalhou pela nossa família o tempo todo. E hoje, louvado seja Deus, ela venceu, ela está lá cuidando do meu pai e as consequências do alcoolismo ficou. Meu pai sofreu um AVC. Bom, voltando lá atrás de novo, apesar de todo o sofrimento que passávamos, também morávamos num lugar onde tinha um córrego na frente, passava um córrego. E aquele córrego era um esgoto a céu aberto. Só que é tão incrível que eu era muito feliz ali. Aquele córrego trazia brinquedos. Olha só. Os meus pais não tinham condições de comprar os brinquedos e eu tenho um irmão, o pai da Bianca, ele sempre foi o terrível da turma. E ele entrava no córrego, montava a boneca e me dava e era uma alegria que só. Que coisa, hein? Olha. E aquele córrego às vezes entrava na nossa casa, invadia o armário, levava mantimentos. Quantas vezes a minha mãe colocou eu e os meus 2 irmãos em cima da mesa, porque passava aquela enchente e ela queria proteger os bens mais preciosos da vida dela. Preciosos, que éramos eu e os meus 2 irmãos. E o meu pai, motorista de ônibus, quantas vezes ele levava a marmita e tinha um ovo e ele deixava aquele ovo para dividir por nós 3 e levava a marmita às vezes com arroz puro, feijão puro. Nossa. Então, pensa numa família muito cheia de amor. Amo demais meus irmãos, meus pais. E eles sempre nos ensinaram princípios. Sim. Princípios que hoje eu entendo que são princípios de Deus. Na época eu achava que eram ensinamentos dos meus pais. Mas hoje eu vejo que já era Deus cuidando. Trabalhando na vida deles já. Deus trabalhando. E o Dário, quando ele me conheceu, ele sabe bem. Eu comecei a ir na igreja muito cedo, na Casa da Bênção, com a minha tia Dora. Ela me levava e eu me sentia imensamente feliz. Eu colocava um vestidão batendo no pé de quem fosse, ia para a igreja com a tia Dora e ficava muito feliz. E só que tudo que eu aprendia, eu queria levar para aquelas crianças daquele bairro simples. Porque ali tinham filhos de traficante, filhos de prostituta, filhos de pessoas que estavam numa situação sem saída aos olhos humanos. Então, tudo que eu aprendia de Deus, eu queria compartilhar com aquelas crianças. Você já pregava para eles, já, mesmo sendo nova, assim, já... O que eu aprendi, eu queria dividir. E o Dário chegava muitas vezes na minha casa, eu com 13 anos, e a escada da minha casa cheia de crianças. Era uma mini igreja na casa dela. Já era um templo lá, já, olha só. E ali eu servia algumas bolachinhas que minha mãe comprava, dava para que eu dividisse com as crianças e falava, se o seu pai usa drogas, isso não te traz alegria, você não precisa usar. A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz por mim e por você para que possamos ter vida nele. E ali eu levava a mensagem para aquelas crianças. E isso me dava muita alegria. Que benção. E na madrugada que eu orei e pedi a Deus o que eu deveria falar, onde começou o meu encontro com Deus, Deus, Gabriel, não me deixou dormir. Eu falei para o Dário, eu ouvi a voz de Deus a noite inteira. E Deus falando, eu achei que o meu encontro com Deus foi quando eu pisei na Casa da Bênção. E não foi. Foi muito antes. Deus falou bem nítido no meu ouvido. Ele me trouxe uma lembrança que quando eu contei a Bianca está em casa, a minha filha 2, ela chorou. Porque Deus falou, filha, sabe onde foi o teu encontro comigo? Foi no pré. E eu falei, como, Deus? E aí Deus me fez recordar de uma cena. Tinha uma menina que ela sempre estava tristinha no canto. E um dia, era o dia de tirarmos foto pro pré, para colocar, sabe aquela foto com o chapeuzinho? Sim. Então, para fazer o pôster, né, na época. Isso, que todo mundo aguardava ansioso. E ela chegou em mim e falou, eu sou feia. Eu não sei tirar foto.
E chorando, ela falou, não quero. E eu falei, vem aqui. E eu levei aquela menina no espelho e falei para ela, olha para o espelho. Agora eu vou te ensinar a ser linda. Olha só. E ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, sorria. E quando aquela menina deu um sorriso, ela olhou para o espelho, o olhinho dela brilhou. Eu sei que naquela hora eu arrumei o cabelo dela do mesmo jeito que eu arrumei o meu. Levei ela para o local das fotos. E aquela menina nunca mais foi a mesma. Olha só que E aí, no dia seguinte, aquela menina chegou com um envelope, com uma moeda. Eu falei, o que é isso? E ela falou, os meus pais me mandaram te entregar porque você me ensinou que eu sou linda. Isso com quantos anos? Olha, eu devia ter uns 6 anos. Que bênção, olha só como que E Deus falou para mim que naquele dia Ele estava me dando o dom supremo, como fala na palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria, porque o amor é um dom supremo. E Deus me falou que foi naquele dia que Ele iniciou um chamado na minha vida. Muitos têm chamado de pastoras, missionárias, evangelistas, tantos chamados. E Deus me falou que o meu chamado naquele dia era um chamado para amar. Que maravilha, olha. Que bênção. E durante a madrugada Deus ia me falando tantas coisas. E Deus falou, filha, sabe durante essa pandemia, muito se fala em empatia. E eu falei, meu Deus, Deus falando até essa palavra difícil, empatia. E Deus falou, filha, empatia é nada mais, nada menos do que o amor ao próximo. Sim. E é o segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu procurei no dicionário o significado. Capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação, vivenciado por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que o outro sente. A empatia está diretamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo. E foi ali que Deus falou que eu comecei o meu chamado na obra de Deus. Eu fui chamada para amar e para tentar compreender aonde ninguém compreende. Sabe aquelas atitudes que muitas vezes faz nascer em alguém um rancor, Sim. algo ruim? Fica cravado ali, né? Isso, e eu achava que isso era de mim. Eu pensava, nossa, mas que coisa simples, por que que tá assim? Tenta entender o que ela tá sentindo. E Deus me deixou bem claro que não vem de mim. É o dom supremo. Que bênção. Glória a Deus. E, como eu falei, eu orei com 12 anos. Aliás, com 11, porque com 12 Deus já respondeu. Eu orei com 11 anos. Eu falei, Senhor, eu quero um casamento abençoado. Eu nunca coloquei bebida alcoólica na minha boca por ver o exemplo do meu pai. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca por ver o exemplo da minha mãe. E eu queria uma família abençoada e feliz, porque eu sabia que na minha tinha muito amor, mas o inimigo lançava setas para tirar a nossa alegria. Sim. E eu orei, e Deus me ouviu. Com 12 anos, eu comecei do portão da minha avó olhar, e aí eu olhava para o Dário, eu achava estranho, falava, meu Deus, o que é isso? O que o olhar desse moço está me chamando tanto a atenção? E como vínhamos conversando no carro, aquele olhar de tristeza, aquele olhar de uma tristeza profunda, me incomodava. Era como se eu tivesse que fazer algo por ele. Só que eu não sabia que seria tanto. Não sabia que era uma aliança. Uma aliança que estava nascendo. Olha E depois, mais tarde, eu vim a saber que ele estava num quadro de depressão muito forte. Que ele tinha complexo de inferioridade. E não foi fácil a nossa vida. A gente passou por muitas tempestades. No casamento, porque por eu ter me casado muito nova, aos 17 anos, eu me tornei uma esposa rixosa. Eu brigava por nada. Eu tinha ciúme de tudo. Ele não podia virar a cabeça, o pescoço do lado que eu já achava que estava olhando para alguém. E eu brigava muito. Várias vezes ele ficava fazendo hora extra para não ir para casa, porque ele sabia que quando chegasse em casa,
tinha uma mulher rixosa esperando. Mas Deus é tão maravilhoso que cada dia que a gente brigava e eu arrumava minhas malas para ir embora, primeiro eu ia pedir o conselho de Deus. E quando eu chegava na igreja, Deus me corrigia e eu voltava cabisbaixa para casa. E ele falava, nossa, o que aconteceu? Saiu daqui uma e voltou outra? E foi isso que levou o Dário para a igreja. Porque ele foi vendo mudança. Vendo a transformação. Ele foi vendo a transformação. Por mais que eu já estava na presença de Deus, como mulher eu ainda tinha muito que aprender. E Deus foi me ensinando. Sofremos muito, passamos por perdas, né, Dário? Tempestades que foi como esse capítulo citado da Bíblia. Era como se estivesse cobrindo o barco. Imagina o que os discípulos sentiram quando a água cobriu o barco. Achar que não tem mais saída, né? Acharam que não tinha saída, que era o fim. E quantas vezes eu e o Dário nos sentimos numa situação dessa? Que não tinha mais fim. E a primeira foi quando eu achei que meu casamento estava acabado. Porque eu cheguei a olhar para o Dário e não senti mais nada. Devido às nossas provas, às nossas lutas, problemas familiares, eu cheguei a olhar e falar, Senhor, a Tua palavra fala que casamento é projeto Teu. Se é projeto Teu, faz nascer um amor aqui dentro que eu nunca mais queira separar desse homem. Sim. E eu acho que Deus exagerou na dose. Que Deus benção, é hein, tão Dário? lindo. Que benção, hein? Deus me ama, né? Deus é tão lindo Que que Ele me benção. ouviu. E o nosso casamento foi melhorando. E é incrível, mas foi nas nossas provas, nas nossas tempestades, onde eu vi ali um grande homem do meu lado, guerreando junto comigo, cuidando de mim como Cristo ensina na palavra dele. Sim. Que Cristo cuida da igreja. E ele fala que o marido tem que ser assim com a esposa. Este grande homem do meu lado sempre foi assim. Que benção. Tanto que a minha mãe coloca Deus no céu e o Dário na terra. Olha, eu tenho uma sogra abençoada nisso daí também, viu? Minha sogra também, ó. Então, A sogra chega lá e dá sempre razão pra mim, ó. exato, a minha mãe é assim. É assim também? É assim. Meu pai, Tá vendo, Dário? É o cabelo branco que faz isso, Dário. É o cabelo... Mas que benção. É aí que a gente vê a diferença da gente entregar as coisas na mão do Exato. Senhor, né? Igual você falou, você ia pra igreja e voltava, Deus te repreendia ali, mas você, a todo momento, você confiava e isso transformou para que o seu casamento continuasse e melhorasse cada vez mais, Exato. né? o que Que faz a benção. diferença é a gente conhecer a vontade de Deus e querer. Porque Sim. muitas vezes a gente não consegue sozinhos. Sim. E era o que estava acontecendo comigo. Eu falei, pai, eu não consigo, me ajuda. E todas as vezes que eu falei, pai, eu não consigo, eu não sou capaz, Deus veio e me surpreendeu. Que benção. E o período mais forte foi o nosso processo da Larissa, que a nossa filha nasceu uma titiquinha que mandaram para casa. Ela, no hospital ela chegou a acabar. Quando Deus ressuscitou e mandou para casa, os familiares que foram ver mandaram para casa para morrer. Olha só, o Dário falou que ela nasceu bem pequenininha, né? Muito pequenininha, ela foi para 1,4 kg. 1,4 kg. Isso. Aí eu brinco que a minha mãe ajudou a chocar o ovo, porque a minha mãe foi um pouco mãe. Nossa, olha só. Ela, às vezes, passava a noite segurando a Larissa para que dormíssemos um pouquinho, porque era a noite inteira tendo que vigiar para ela não sufocar com a própria saliva. Meu Então Deus. foi um processo. Difícil. E que a Bonança tá aí, todos conhecem, Que benção. minha princesa. E E é o Xerox seu, né? é, Ela é o Xerox, rapaz. Sorte dela, né, Gabriel? Não puxou nada pra você, viu, Dário? mas é o xodó do pai, viu? Ah, não, Defende imagino. o pai em tudo. Não, mas eles falam que a criança, ela nasce a cara do pai, pro pai ver que é dele. Aí depois fica bonita igual a mãe. Aí perde a cara do pai, rapaz. É assim mesmo, viu, Dário? Eu passo por isso ali, ó. Você olha assim, a cara da mãe, rapaz. Que benção. E outro processo também que passamos foi quando eu ouvi que eu estava com câncer. E um tipo raro, que segundo os médicos, mata em 1 ano. E como que você recebeu essa notícia, Rosângela, de que você estava com câncer? Como que foi isso?
Olha, Gabriel, eu não vou mentir. Eu já tinha enfrentado várias tempestades. Mas essa eu realmente achei que era o fim. Dá uma baqueada forte, né? Essa Só que Deus é tempestade tão foi lindo. pesada, né? Ele avisou, né, Dário? Deus Foi. avisou. Um dia eu pendurando roupa no varal, eu vi o céu preto, como se tivesse fechado de uma vez. Eu joguei meu joelho no chão e já comecei a chorar. Eu falei, pai, o que eu vou passar? Era como se Deus já estivesse falando, filha, cinge os lombos aí que... Vai vir chumbo. É. Meu E Deus. de repente, quando o que me fez, me deu muita força, talvez nem ele saiba, mas foi o João Aurélio. Ele criou o Dário, é como um pai pro Era o Dário. meu cunhado, Gabriel. Seu cunhado? Ele que, na verdade, quando meu pai morreu, minha mãe, né, a gente foi pra casa dele. Né? Ele nos criou, nós, igual os filhos, igual com a mesma Cuidou coisa que os mesmo. filhos dele, mesma coisa. Que Então, bênção. esse meu cunhado é muito... Deus benção coloca demais. pessoas, né, na Peço a nossas Deus vidas. que dê a ele muita saúde, é o que eu posso fazer. Que Porque benção. nada paga. Olha E só. sabe o que ele fez? Na hora da notícia que eu liguei pro Dário, o Dário estava trabalhando junto com o João. E o Dário deixou as máquinas, que são muito perigosas, funcionando. E o João percebeu que era algo grave. E ele correu para nossa casa. Porque eu só liguei pro Dário e dei a notícia em gritos. A vizinhança escutava. Meu Deus. E quando o João chegou, a palavra que ele usou foi exatamente essa, Rosângela. Até hoje, vocês já passaram por tantas coisas. E Deus, quando pensávamos que era o fim, Deus fazia com que vocês ficassem mais fortes. Você acha que é isso que veio para te matar? O mesmo Deus que te livrou é o que vai te dar força agora. Quando ele falou isso, é como se ele calasse o meu choro. Olha só. Porque eu vi que estava dando frutos, que as pessoas estavam vendo Sim. quem era a nossa força, de onde vinha a nossa força, de onde vinha o nosso socorro. Meu Deus. Não foi fácil, não. Não. E como que foi esse processo, assim, até a cura? Olha, a princípio, o meu chão se abriu, eu fiquei, como eu já disse, só que aí eu liguei para os meus pais, como sempre, pai e mãe, né? É pai e mãe, não tem jeito, né? Correram para minha casa. E aí eu passei aquela noite ali sob os cuidados da minha mãe e adormeci. Quando eu acordei, eu já acordei diferente, pronta para enfrentar. Olha É como que se Deus me anestesiasse durante o sono e falasse, filha, o susto já passou. Agora sacode a poeira e bora correr atrás da vitória, da Agora cura. eu te dei a força agora pra você. Exato. Gabriel, eu continuar. não sei se a Rosângela vai lembrar e vai falar aqui, mas quando ela recebeu a notícia, ela estava fazendo justamente um ano que nós tínhamos perdido a nossa filha. Justamente um ano estava Certinho. completando e ela recebeu a notícia do câncer naquele dia, É né, Rosângela? verdade. Nossa. Então foi assim, sabe? Mais que Nossa. doloroso, No né? aniversário de um ano, eu estava chorando no sofá pela Milena, a nossa O bebezinha. médico ligou pra ela, assim, dando a notícia, sabe? Ela não foi no consultório. O médico Nossa. ligou e deu a notícia pelo telefone pra ela, sabe? Nossa vida. Foi bem... Um choque mesmo, né? Forte. Só que, às vezes, a gente precisa de alguns choques na vida. Sabe por quê? Naquele momento em que eu chorava pela Milena, é como se Deus estivesse falando, filha, se você quiser, eu te levo agora. Você vai morar comigo, com a Milena, mas agora está nas tuas mãos. Você quer ficar chorando pelo que você não teve ou quer olhar para as bênçãos que você tem? E eu olhava para o Dário, para a Larissa, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão que correu para lá no mesmo dia. Sim. Fez de tudo por mim, o Naldo. E naquela hora eu falei para Deus, Deus, eu quero viver. Eu quero ver minha filha crescer. Eu quero ver minha filha se tornar uma moça. Quero ver minha filha se casar. Então, naquele momento, foi um chacoalhão de Deus. E com quantos anos você estava quando você recebeu essa notícia? A 28. sua filha, ela Da tinha Mil- quanto tempo? A Larissa estava com 5 5 anos. 5 5 anos. anos. 5 para 6 anos. Eu olhava para ela, eu ficava em desespero. Eu Eu falei, imagino. lutei tanto para ter. E agora, ou eu luto para sobreviver e criar minha filha, ou... Nossa vida. Então, Deus é
tão maravilhoso, que até naquilo que parece terrível, Deus tem um propósito. O propósito de Deus era, filha, acorda. A vida é muito breve. A vida passa muito rápido. Então, foi um chacoalhão de Deus para falar assim, filha, luta, vive, vai fazer minha obra, vai ser feliz. E às vezes eu sou criticada até por isso, Gabriel, porque eu sorrio muito. Eu vivo sorrindo e às vezes as pessoas não entendem. Eu já chorei demais. Sim, imagino. Então agora, por mais que venham as provas, venham as lutas, que sempre vêm. Sempre vem, não tem como, né? Mas eu tenho o dever, a obrigação de transmitir para as pessoas a alegria de Deus. Sim, que é muito maior, né? É muito maior Isso é do que verdade. tudo que eu vivi. Que maravilha. É muito maior. A família abençoada que Deus me deu. Até hoje eu tenho total contato com os meus irmãos que somos muito unidos. Que A benção. Bianca, o meu irmão, abriu mão da própria filha, Gabriel. Quando eu tive as minhas perdas, eu entrei em depressão, tive síndrome do pânico, eu sonhava com o bebê toda noite. O meu irmão, o Bi e a Silvia, minha cunhada, a Silvia com lágrima nos olhos, eu lembro, ela deixava a Bianca e saía chorando, para que a Bianca consolasse o meu coração. E ela me chamava de Mamãe 2. E até hoje, tá lá em casa, é minha filha. Em todos os sentidos. Ela e a Larissa se Mora em pegam como Paraisópolis, irmãs. Gabriel, Ah, deixa que eu contar. maravilha. Sei. Olha só, que benção. A Larissa tem ciúme, Tem como seu- ciúme de irmãos. Como de irmão irmãs. normal. É. Então Deus, ele prepara tanta coisa. Que E ele benção. faz a gente perceber o quanto é amado. Que benção. Isso é maravilhoso. Então eu acredito que muitas pessoas que nesse momento, se tiver alguém passando por um câncer, se tiver alguém passando por uma perda, eu enterrei 3. Nasceram e eu pronta para amamentar, para abraçar, e eu tive que enterrar. Parece que é o fim, mas não é. Pode ser um começo. Sim. Porque como foi falado aqui no início, sempre depois da tempestade vem a bonança. Sim. E é nas tempestades mais difíceis da nossa vida que tem uma multidão nos olhando. Isso é verdade. E essa multidão passa a ver Jesus em nós. Passa a ver semelhança, se realmente somos Semelhança servos de Cristo. Deus. Porque é muito fácil falar, eu sirvo a Deus. Mas eu estou descansando enquanto ele está dormindo no barco. Então, todo benção. mundo que acompanhou, hoje em dia, muitas pessoas vêm pedir conselhos para a gente, pessoas da família. Recentemente, novamente, a minha Bianca, eu pude aconselhar, eu e o Dário aconselhamos a Bianca e o esposo. E a gente tem propriedade para falar porque vivemos. Deus fez vocês passarem por isso justamente para ensinar outras pessoas Exato. também. Toda dor que a gente passa, toda prova, toda perda, ela tem frutos. Sim. Ainda que não seja no momento, quando o tempo passa, a gente pode perceber quantos frutos que a gente colhe com isso. E louvado seja Deus, eu tive a oportunidade de visitar muitas pessoas com câncer. Algumas eu orei e vi Deus curar. Outras eu orei, fiz o apelo e partiu salva. Que bênção. Teve uma preciosidade na nossa família, a Michele, que cuidou da Larissa quando era bebê. Ela teve o câncer e recentemente ela falou, eu estou preparada, eu vou com Cristo. Pediu para que a mãe e a avó se batizassem. Olha só. Então nós temos tantos exemplos na nossa família assim de milagres que Deus fez nesta vida, mas o milagre ele vai muito além, Sim. porque a nossa vida ela não acaba aqui. A Michele, muitos podem dizer o câncer venceu, mas não venceu, porque ela partiu salva e deixou frutos. Ela falou, mãe, vai para Cristo. Olha só. Vó, vai para Cristo.
Então, Maravilha. provas da nossa vida são para isso. E aí que é a diferença que eu vejo, né? Quando vocês passaram por isso, igual você falou que Deus ele teve o propósito e você hoje sempre sorrindo, né? Eu vejo como algo diferente que as pessoas que estão longe às vezes não entendem e elas querem saber, mas você está passando por isso e por que você está assim? Né? É Por que verdade. você não caiu de vez, né? Porque é normal, às vezes, algumas pessoas desabar mesmo, não querer fazer mais nada. Igual você falou, quando tem a síndrome do pânico, a pessoa não quer fazer mais nada e elas veem vocês, o que vocês passaram, e vocês estão firmes ali com o Senhor, vencendo, né? Isso eu acho que é o maior testemunho, né? Gabriel, verdade. eu pude participar, né, todas as sessões de quimioterapia que ela fez, né, eu acompanhei ela, né? Então eu sou testemunho que ela, todas as vezes que a gente ia levar ela, tinha alguém, Gabriel, para ela conversar, para ela acalmar. Então, Olha só. Deus tem um propósito em tudo, né? É Ela passou naquele momento, talvez seja para ajudar alguém lá. Sim. Todo dia que a gente ia, ela conversava, né, Rosângela? É. E ajudava alguma pessoa, acalmava, né, a pessoa, falava que ela tem um igual jeito ela dela falou falar, que né? quando começou, Deus começou o seu ministério quando você foi ajudar aquela menininha que você só falou para ela. Deus usou isso em você até quando você estava fazendo a sessão de quimioterapia para chegar lá e falar uma palavra para uma pessoa que transformasse a vida daquela pessoa Só pra naquele descontrair, momento. Gabriel, uma vez, eu não tô mentindo, pergunta ela. Eu fui com ela, levar ela para fazer a quimioterapia, e se eu não tivesse esperta, a médica tinha colocado a quimioterapia em mim. Que ela, é sério. Ela falou, aonde você vai tomar em casa? Qual braço? Pensou que era eu, é sério. Ela Você tava tá tão brincando? bem. É sério. É verdade. Eu não Ele tô cuidava brincando. muito bem de mim. Isso é verdade. Eu tava Ele e tão... minha mãe. Ô moça, a senhora pode sair que agora eu vou dar a quimioterapia no moço Então, aí. Pode sentar. Eu falei pra doutora, por incrível que pareça, quem tá fazendo o tratamento é ela. Olha. Mas ela tava tão bem que... Rapaz, essa eu não vou esquecer mais, É rapaz. verdade. Mas é verdade, Eu ele não tô não me- se alimentava direito. Gabriel, é sério mesmo. Ô, louco. Ela tava com a doença e você ficou ruim. Fiquei ruim. A médica falou, em qual braço você vai tomar a quimioterapia hoje? Eu falei, não, doutor, quem vai tomar é ela. Mas se desse dar a quimioterapia no Dário, você já tava ruim, imagina, Rosane. Meu Deus. Eu Caramba, continuo, só pra velho. descontrair, E tinha foi- que contar e foi isso sério aqui, isso que mesmo? foi, é verdade mesmo. Eu tinha que contar Rapaz. isso aqui porque é verídico mesmo, não é brincadeira. Olha só. Então é E verdade. é verdade, eu ela- esqueci desse detalhe do cuidado de Deus. Eu não Cuidado, senti é. nada. Olha só. Não. A quimioterapia, ela faz um mal devastador. Sim. E eu não senti nada. Você não teve sintomas Não da tive quimioterapia. sintomas. Eu Olha só fiquei carequinha. E eu ainda brinquei com o Dário que o pastor falou pra ele na saúde, na doença, mas não falou na cabeleira, na careca. Né? E ele Olha brincava que achava meu cabelo lindo. Eu falei, pronto, se ele casou por conta Por do causa cabelo... do cabelo, eu tô perdi. enrolada. É. E ele Olha chegava só. a colocar peruca loira quando eu tava triste. Que eu tava assim um pouquinho pra baixo, ele chegava com peruca loira. E o que esse homem fazia Olha só. pra me ver feliz, me ver sorrir novamente? Rapaz, eu fiquei imaginando o Dário de peruca loira agora, rapaz. Não precisa imaginar, tem fotos. Você tem foto? Tenho. Gente, vamos pegar essa foto e colocar na live pra vocês, hein? Ó, A enfermeira Eu ia até pediu mostrar pra aqui, mas não vou lembrar. mostrar mais não, porque senão vai... mas você vê que benção, como que Deus, né, usa, né? verdade. Principalmente o nosso cônjuge. Eu acho que é a estrutura de tudo. É. A gente fala em casa lá, né? Às vezes a gente tem que estar forte, porque quando eu tô ruim, a Priscila tá forte. Exato. Aí ela segura. Quando ela tá ruim, eu tenho que estar forte, porque eu Exato. seguro, e um vai segurando o outro. E isso é essencial, É. né? E casamento é isso, né? Casamento é isso. É o cuidado. E eu Sim. tive esse cuidado. A minha mãe também, que abandonou tudo inúmeras vezes. Não sei quantas vezes a minha mãe largou meu pai sozinho, tadinho. E Olha falou, só. tenho que cuidar da minha filha. E o Dário, sem palavras. Então a minha mãe via, ela estava ali, acompanhando. Por isso que o Dário virou o super-herói da minha mãe. Porque a minha mãe sempre, benção. quando vai falar de exemplo de marido, ela cita o Dário. Que benção. Porque ela acompanhou tudo. E Deus é tão lindo que esse detalhe do tratamento, eu chegava lá e quando eu percebia que eu estava bem, eu falava, algum propósito tem que Sim. ter para eu estar aqui. E ali eu tentava levar alegria para aquelas mães que estavam com filhas da idade da Larissa. E eu olhava e falava, Deus, eu não tenho direito de reclamar de nada.
Quem Olha está só. aqui sou eu. E eu sentava, brincava de boneca com aquelas crianças, levava uma palavra para aquelas mães. Teve até um dia que foi engraçado, que tinha uma menininha chorando, a Nailane. E aí ela chegou para mim chorando, né? E eu falei, por que você tá chorando? Ela, eu não tenho cabelo, eu sou feia. Aí eu falei assim, eu também não tenho. Ela, tem sim, olha na tua cabeça. Eu falei, eu comprei. Ela, ninguém compra cabelo. Eu falei, olha, vamos no banheiro, eu vou te mostrar, mas você não vai contar pra ninguém, Nailane. Ela, tá bom. E quando a gente entrou no banheiro, que eu tirei a peruca, que ela viu careca brilhando, Olha só. aquela menina deu uma gargalhada tão gostosa. Olha só. E aí ela saiu, mãe, ela é igual a gente, mãe. Olha só. Então, a gente viveu momentos assim, de poder proporcionar sorrisos Sim. e de levar uma palavra de que não existe impossível para Deus. Verdade. E, além de tudo, Gabriel, ainda virou um testemunho de vida para a médica, a doutora Patrícia, né, Verdade. Dai? Patrícia Gama. Eu oro por essa mulher até hoje, Que benção. porque ela chegou a dizer que passou a acreditar em Deus, olha, através quando- da sua vida. da minha vida, porque ela sabia o tamanho da gravidade. Olha só. E eu não sei se temos tempo, Sim, 5 sim, minutinhos temos? tranquilo. Ela, primeiro começou de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, depois de ano em ano. E teve um dia que eu fui fazer aquele check-up, todos os exames. E o Dário sempre me acompanhando. A empresa dele, louvado seja Deus, sempre liberava ele para me acompanhar. E ele me acompanhou e ficou na sala. Ele ficava mais tenso do que eu, ele passava mais mal do que eu, Imagino. de medo da hora de abrir aqueles resultados de exame. De ver o que tinha. É. E de repente, quando eu entrei na sala, a médica olhou para mim, Rosângela, eu precisava te ver. E eu falei, meu Deus, doutora, por quê? Tô desenganada? Dando risada, porque eu já estava num ponto que eu estava tão confiante que Você estava em paz, estava né? em paz. Eu estava vivendo cada dia da melhor forma possível, porque se Deus quisesse me levar, Ele me levaria. E se Ele quisesse me curar, Ele me curaria. Então eu benção. estava com essa paz. Eu sabia para onde eu ia. E, de repente, quando a médica começou a abrir os exames, né? Começou a abrir os exames, não. Ela colocou meus exames na mesa e começou, Rosângela, eu preciso desabafar. E eu falei, como? Ela, Rosângela, você acredita em milagres? Falei, doutora, olha eu aqui, brincando com ela, né? E aí ela falou assim, eu esperei você entrar aqui, Rosângela, porque eu presenciei algo que eu sabia que só você ia saber me explicar. E ela disse que abriu um rapaz de mais ou menos 18, 20 anos. E o câncer, ele tem um estágio que se a pessoa abrir, não consegue mais fechar. E segundo ela, esse rapaz estava nesse estágio muito avançado, um tumor muito grande no pulmão. E ela falou que quando abriu esse rapaz, ela olhou e falou, eu vou perder na mesa, eu não vou conseguir fechar. E ela olhava uma mãezinha do lado de fora chorando. Ela olhava lá a família esperando. E ela falou, se realmente existe esse Deus que a Rosângela fala, que muita gente fala, prova para mim agora. E ela falou que olhou para o céu e falou essas palavras. E quando ela virou para pegar os instrumentais, para fazer alguma coisa pelo rapaz, ela não viu mais nada. Olha só. E ela falou para mim, você não acha que eu tô louca, né? Falei, doutora, fique em paz. Eu conheço quem fez. Olha que maravilha, rapaz. E aí, naquele momento, ela falou, se eu falasse pro meu esposo, que é radiologista, ele ia me xingar de louca. Se eu falasse para os meus Acreditar de amigos, jeito nenhum. ninguém ia acreditar em mim. Eu sabia que com você eu podia contar. E aí ela falou, eu posso te pedir um conselho? Eu falei, claro, doutora. Ela, Rosângela, eu devo contar para a família o que aconteceu aqui ou eu deixo quieto? Porque ela fechou o rapaz e mandou para casa. Falei, doutora, pelo amor de Deus, conte. Porque com certeza existiam joelhos Com dobrados. certeza. Com certeza. Olha só. E ela Que ficou tão maravilha. alegre, né, Rosângela, de a Rosângela explicar pra ela que Deus fez um milagre, né? Da Rosângela acreditar e explicar pra ela quem foi que fez aquele milagre na hora ali, né? Aconteceu,
Então ela falou, você acredita realmente, Rosângela? Olha Aí só. ela, né, Rosângela? Tá vendo onde Deus te levou, Exato. né, para lugares que quando que essa médica às vezes ia ter oportunidade de Então. ver um milagre, né, acontecer na frente dela, assim, rapaz. Deus usou a fé dela ainda, né? Verdade. Olha só. E é porque toda vez que eu entrava na sala, ela ia abrir os exames e eu falava, em nome de Jesus, vai estar tudo bem. A hora que ela abria, eu falava, louvado seja Deus. Então, de tanto glorificar a Deus ali na frente dela, Olha só. e ela que vê bênção. a gravidade do câncer que eu estava e como estava tomando a proporção de cura, ela passou a acreditar nesse Deus. E bênção. esqueceram o Dário lá fora, Nossa, Gabriel, 1h30 de consulta. ela imagina. desabafando Nossa. comigo. 10 pacientes esperando. Imagina o desespero seu, né? E eu andando Esse pra meu- lá e pra Quase cá. precisando quase de água com morrendo açúcar. também. Eu falei assim, gente, será que levaram a Rosângela daqui? Porque faz 1 hora Não. mesmo que eu tô aqui. A enfermeira Esse dia bateu na porta e falou, foi aconteceu alguma coisa? O Dário tá passando mal lá Pode ser. fora. Nossa, Gabriel, fiquei ruim. E aí ela abriu meus Rapaz. exames assim, Gabriel. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É como se ela já soubesse Nossa, olha que só. ia estar tudo bem, porque depois do que ela viu Nossa vida. e saber em quem eu acreditava, olha, tá tudo bem. Obrigada. Eu tô me sentindo bem melhor. Então, Que benção, rapaz. Olha que maravilha. E que cura de câncer, né? Que você teve, né? exato, Gabriel. Olha, foi assim, foi algo assim muito lindo que muitos chegaram a indagar. Será que ela estava com câncer mesmo? Será que não era o Dário que tava? Será que não era o Dário? Muita gente duvidou, médica- Gabriel. Falou que era sensacionalismo. E nós dois que vivemos na pele, a gente falou, meu Sim. Deus do céu, como pode? Tivemos um irmão de igreja que ele falou, me perdoa, mas eu não acredito. Você tem como provar? Teve, nossa. Nossa, olha só. E eu busquei os exames. Quando aquele homem olhou os exames, ele se derramou em lágrimas e falou, verdadeiramente. Fotos e exames. Né? Fotos e exames. Olha só. Meu Deus do céu. Então, Deus, ele fez muitas maravilhas na nossa vida que seria impossível resumir num dia só. Sim. Mas eu tentei passar um pouquinho do que Deus fez na nossa vida, porque Deus é maravilhoso. Isso é verdade. E E- hoje a gente entende o porquê você sorri tanto. Exato. Olha quantas bênçãos, quantos milagres, É. né? Verdade. Deus realizou na vida de vocês. Que bênção. Eu digo que eu tenho o dever, a obrigação de ser muito feliz. Sim. O dia que alguém me vê com cara brava, cara fechada, pode me dar uma bronca. Tem todo o direito. Sabe o que eu faço quando, às vezes, a velha Rosângela quer aparecer, quer passar aquela... na frente. Eu corro e olho para as fotos. A foto da Larissa quando nasceu, aquela titiquinha. As minhas fotos carequinha. E aí Deus traz a lembrança do que nós vivemos e onde estamos hoje. Que a gente depende 100% dele, né? Totalmente. 100%, E que a gente tem, acima de tudo, que ter muita gratidão a Deus. Muita gratidão. Glória a Deus. Então, a minha vida se resume nessa palavra: gratidão, Gratidão. a Deus. Que benção. Maravilha. Eu fico até sem palavras, rapaz, porque cada quinta-feira Deus vai ensinando algo diferente pra gente. E hoje a gente aprendeu, né? Gratidão. Né? Que benção. E o testemunho edifica muito a gente. Né? Eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem está nos assistindo também, o Espírito Santo está tocando ali no coraçãozinho deles para ser mais gratos a Deus nesse exato Verdade. momento, né, que a gente está ouvindo esse testemunho. E é maravilhoso ver como que Deus faz as coisas, quem Deus usa, né, para fazer, para trabalhar em nossas vidas. Isso é maravilhoso, né? Que benção, Rosângela. Eu fico feliz mesmo de ouvir a sua história, ouvir a história do Dário, né? Que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele usa coisa que a gente nem imagina, faz coisa que a gente nem imagina É. para provar que ele ainda está no controle Ele da nos situação. fortalece, né, Gabriel? Pra passar nas situações que depois que você passa, Sim. que você pensa, nossa, como passamos aquilo, né, Rosângela? É. Porque eu lembro que depois de um ano, né, mais ou menos, que ela foi contar o testemunho pela primeira vez dela na igreja, e Ele quase teve que eu sair carregado fiquei da igreja. muito mal, Gabriel. Eu falei, meu Deus, será que passamos tudo isso e eu nem... Ficou nervoso. E eu fiquei, né? fiquei mal, né, Rosângela? Ficou, Fiquei teve que- mal. Eu fiquei Nossa. mal, rapaz. É como Ah, se meu ele Deus. tivesse anestesiado durante o tratamento. Passou, e depois E quando ele me descarregar. ouviu contar,
ele falou, meu Deus, como Ele sobrevivemos? entendeu tudo o que aconteceu. É. Mas é difícil, né, Dara? Você do lado ali, né, rapaz, naquele momento, assim, naquela tensão, assim, depois quando para mesmo, né? E você escuta ela falando ainda, né? Você entender tudo o que aconteceu. Você, meu Deus, eu passei por isso mesmo. Mas Deus, ele é maravilhoso, né, Gabriel? E nos dá força para passar nos momentos, as tempestades, né? Sim, que maravilha. Graças a E Deus. aí eu faço a estamos pergunta aqui. para você hoje, que nós fizemos aqui, ó. Há alguma tempestade colocando medo em você hoje? Né? Nós podemos ver aqui na história da Rosângela com o Dário quantas tempestades, e tempestades altas ainda, né? Momentos muito difíceis. Né? E que todo o tempo Jesus estava ali no barco cuidando de vocês. Com certeza. Até chegar o momento que ele colocou as mãos e falou para a tempestade acalmar. Né? Que aí veio a bonança. Que maravilha, que testemunho maravilhoso. Deus abençoe, Rosângela. Muito obrigado mesmo. Dário, muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês são bênção nas nossas vidas. A gente gosta muito de você. A gente lá em casa sempre comenta de vocês também lá. Né? Vocês são bênçãos de Deus, sempre sorrindo. Eu confesso que agora, Dara, essa peruca loira aí, rapaz, eu vou... Ó. Eu tenho a foto aqui, mas não vou divulgar, não. Nossa. Deixa só pra gente. Deus abençoe. Espero que você que ouviu esse testemunho também tenha sido edificado através desta palavra. Ô, Rosângela, eu queria pedir para você fazer uma oração para a gente terminar, principalmente para quem às vezes está passando por um momento de dificuldade, né, que ouviu o seu testemunho, que essa pessoa possa ter a fé que você teve para passar tudo isso e sempre entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém? E só um detalhe, você entendeu por que eu falei que é a nossa história? Sim, não tem como ficar... Não tem. Também com 12 anos de idade ele apareceu lá. Não reforce isso aí, não. Vamos orar então, Rosângela? Senhor Deus de poder e glória. Pai, existem pessoas nos ouvindo nesse momento. Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão vivendo verdadeiras tempestades. Talvez semelhantes a que nós passamos. Ou outras que eu nem imagino. Mas que o Senhor é um Deus presente que conhece nesse momento. Pai, vai de encontro. Passa aquele teu bálsamo maravilhoso que todas as vezes o Senhor passava em mim como se fosse uma anestesia dos céus. Vai, Paizinho, passa o teu bálsamo, fortalece, mostra que pode sim, que é possível sim, Pai. Porque assim como o Senhor fez lá atrás com seus discípulos, assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Pai, enche essa pessoa agora de força e coragem para poder sobreviver essa prova, sobreviver essa tempestade e um dia virá um lindo testemunho de vitória. Pai, vai de encontro a cada um e mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por estar aqui, Pai. Eu me sinto honrada, Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida e por poder hoje dizer que passou. Louvado seja o teu santo e eterno nome. E como, Pai, como uma pessoa ungida pelo Senhor, eu abençoo cada ouvinte nessa noite. Eu abençoo que tenham uma ótima notícia essa semana, Pai, da parte do Senhor. Uma notícia de acalmando ventos, uma notícia de parando tempestades, porque só o Senhor é Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero agradecer você que acompanhou a nossa programação aí, que você tenha sido abençoado através dessa palavra. Mais uma vez, Rosângela, Dário, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Foi bênção de Deus mesmo. Hoje eu tive você como o entrevistado aí hoje, aí. rapaz. Mas, Já fiz minha parte, então. Que Deus abençoe.